Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, nossas Bíblias, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esse capítulo aqui de Hebreus é conhecido como a Galeria da Fé. E aqui fala das principais histórias de fé que nós já ouvimos e conhecemos. Eu quero frisar aqui um deles, mas vamos começar do início, do versículo 1, amém? Falando sobre fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir. O visível veio a existir. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diga assim: eu não estou vendo, mas vai se manifestar. Diga: porque eu creio. Amém? E veja que a Bíblia fala que os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então vamos para o versículo 4. E ele vai falar, não vou falar todos aqui, porque senão a gente vai demorar muito só para falar o texto aqui, né? Mas só para a gente ver aqui alguns. Versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu. Diga: Abel ofereceu. Eu quero aqui agora frisar o ponto que nós vamos aprender nessa noite, amém? Nós vamos falar sobre se mover em fé. Se mover em fé. E nós vamos ler aqui que cada texto que vai ser falado, os homens e mulheres de Deus, eles falaram ou eles agiram em fé. Tudo que está escrito aqui em Hebreus são de pessoas que não só creram, mas eles falaram o que creram e eles agiam no que creram. E de fato, quando você fala o que crê, você vai acabar agindo naquilo que você está crendo e falando. Não é verdade? Você sempre vai em direção àquilo que você confessa. Você vai em direção àquilo que você está confessando. Se você está confessando fé, você está confessando sucesso, então você está indo em direção ao sucesso de Deus para a tua vida. Mas quando você está falando incredulidade, você está indo em direção à derrota. Então a fé move você. Diga: a fé me move. Então nós vemos que pela fé Abel ofereceu. Veja, ele se move para fazer algo para Deus. Oferece a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Versículo 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver o quê? Agradado a Deus. Diga assim: Enoque provou do sobrenatural porque agradou a Deus. Amém? Então o versículo 6 ele diz agora: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui esse texto está, que a gente tanto usa, né, está fazendo uma menção ao texto de Enoque, porque ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. E ele vai dizer como agrada a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora versículo 7, diga: Noé. Agora outra pessoa, tá? Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Diga: foi instruído de acontecimentos que ainda não se viam. Olha que interessante. Deus falou coisas para Noé, não é assim? Ele foi instruído de forma divina acerca de acontecimentos que ainda não se via. Todos os textos aqui estão ligados à fé. Todos que eu estou lendo aqui. Eu estou falando sobre se mover em fé. Agora veja que Noé
ele passou anos construindo uma arca em obediência à palavra de Deus, porque Deus havia dito que haveria um dilúvio. E amado, para falar sobre um dilúvio seria como a gente falar que haveria um tsunami aqui no Vale do Paraíba, né? Que a praia ia encher tudo aqui, até lá no Campo do Jordão. Então a gente tinha que construir uma arca para a gente não morrer afogado. Era mais ou menos essa coisa absurda que algumas pessoas podiam dizer assim: isso é impossível. Mas a Bíblia diz que Noé ele foi instruído de forma divina para emparelhar essa arca de coisas, de acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, emparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Diga: para a salvação de sua casa. O que é que esse texto mais uma vez fala? Deus falando, Noé crendo e agindo. Você concorda? Todos os textos sempre têm esse mover de homens que ouviram a palavra de Deus e foram instruídos. E tudo aqui começa pela fé, não é verdade? Versículo 7 pela fé, versículo 5 pela fé, 4 pela fé. Porque o Deus está querendo falar. Não tem como você conhecer o sobrenatural, viver o sobrenatural de Deus, se não for pela fé. E esse tempo que nós vamos viver daqui para frente continua sendo pela fé. Diga: eu vou me mover pela fé. Glória a Deus. Versículo 8, versículo 9. E a gente vai ler um bocado de texto aí. Eu não quero ler tudo como eu falei. Mas versículo 8 fala de Abraão, né? Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Amém? A fim de ir para o lugar. Olha só, Deus chamou, Abraão obedece. E ele se move em fé. Não foi assim? Ir para o lugar. Pela fé, 9, peregrinou na terra da promessa como a terra alheia, habitando em tendas e tal, e tal, e tal. E versículo 11, pela fé, Sara, e assim vai. Mas eu quero chegar aqui num texto que eu quero me deter nessa noite. Eu quero mostrar para você que todos eles se moveram em fé. E um dos textos aqui está no verso 30. Vamos pular para o verso 30. O verso 30 diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Mais uma vez está falando que pela fé o sobrenatural aconteceu, porque alguém decidiu agir em fé. Alguém decidiu se mover em fé para ver os resultados sobrenaturais de Deus. Então, todos os resultados que nós estamos vendo aqui nos versículos são resultados de fé, se movendo pela fé. Aleluia. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, irmãos: a fé, ela é acionada quando a palavra é liberada. Toda vez que a palavra de Deus é liberada, você pode crer na palavra de Deus e acionar essa fé que está dentro de você para funcionar na sua vida, imediatamente. Estão comigo? Então nós vemos aqui, pela fé, ruíram as muralhas. E o que seriam as muralhas, irmãos? Olha, eu não sei se você sabe, mas essa circunferência das muralhas de Jericó davam 32 quilômetros em metros quadrados. Tinha 9 metros de altura e tinha 6 metros de espessura. Então, uma muralha muito forte. E essa cidade de Jericó era conhecida como a muralha, a cidade indestrutível, indestrutível. E era protegida não só por essas muralhas, mas também os cananeus, o povo da cidade, eles criam nos deuses dos cananeus como protetor da cidade. Então, além deles terem uma cidade fortificada, eles criam em deuses que protegiam aquela cidade. Agora é isso que eu quero que você pegue nessa noite. Olha como Deus faz as coisas ficarem fáceis. Uma cidade conhecida como uma cidade indestrutível, Deus chega para Josué, e aqui está contando que pela fé foi assim. Foi assim que as muralhas ruíram, diga: pela fé. Deus chega para Josué no capítulo 6, versículo 1. Um pouco antes, Josué tem um encontro, com um anjo do Senhor,
e tem aquele encontro sobrenatural. Josué estava olhando para aquela muralha, não sabia como é que eu vou entrar aqui nesse lugar. E depois, no capítulo 6, versículo 1, o Senhor fala para Josué, diz que a cidade estava rigorosamente fechada, não é assim? Lockdown. Fase vermelha em Jericó. A Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía. Josué capítulo 6, cadê o texto aí? Josué capítulo 6, versículo 1. Jericó estava rigorosamente fechada, não é assim? Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém... Lockdown, né? Ninguém entra, ninguém sai. Fase vermelha. E eu quero trazer esse contexto, amado, para isso. Nós somos da fé. Quantos creem que nós somos da fé? Quantos creem, amado, que não existe nada que pode impedir o nosso avanço e o nosso sucesso, se Deus está conosco? Estava rigorosamente fechado, ninguém entrava, ninguém saía. E Deus disse para Josué, versículo 2, então disse o Senhor, lembra que eu falei? Toda vez que a palavra é liberada, é uma oportunidade de a fé ser acionada. O Senhor disse a Josué, a palavra é liberada. Toda vez que fala, disse o Senhor, lembra-se disso, é a palavra sendo liberada para inspirar você a se mover em fé. Todas as vezes nós lemos aqui pela fé, tudo que os homens fizeram foi Deus chegando e falando algo. Noé divinamente instruído, amém? Faça isso, 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 a palavra. Havia inspiração, eles pegavam a palavra, se moviam na palavra e provavam do sobrenatural de Deus, de salvação, de poder de Deus, de transladação. E o que é a transladação? Diga aceleração. Enoque ele foi transladado porque ele vivia um estilo de vida que agradava a Deus. Isso quer dizer, ele vivia pela fé. Porque no versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu sei que aí ele foi transladado para o céu, mas eu quero que você entenda que a transladação não é somente da terra para o céu, mas pode ser de lugares, de temporadas, de tempos, de um tempo de pressão para um tempo de abundância, de um tempo de escassez para um tempo de abundância. E eu não sei se você está crendo nisso, irmão. 2021, esse ano é um dos anos top para a minha vida, para a minha família. Não sei se você está crendo nisso aí. O que eu quero falar com isso? Todos os textos mostram momentos difíceis da vida dos homens da fé, mas a palavra de Deus chegando e eles se movendo na palavra e coisas poderosas acontecendo. Hebreus capítulo 11 só foi escrito porque homens e mulheres decidiram pegar a palavra de Deus e se mover em fé e provaram do sobrenatural de Deus. Só foi escrito porque decidiram. E mais uma vez nós vemos aqui na galeria da fé falando sobre Josué. Deus liberou a palavra para Josué e ele disse, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então imagina, eu quero que você entenda, uma cidade conhecida como uma cidade indestrutível. Deus chega para Josué e diz, olhe, eu já entreguei para você. Eu quero que você entenda, amado, não existe lockdown, não existe pandemia, não existe nada disso que possa impedir de você tomar posse daquilo que Deus diz é seu. Quando Deus falar é seu, não existe cidade fechada. Deus abre uma porta onde não existe. Aleluia. Eu quero que você pegue isso, meu irmão. A cidade estava em fase vermelha aí, lockdown, mas Deus disse, se você crer, eu posso promover o sobrenatural, vai ser fácil para você. Agora veja que quando Deus fala, toda vez que nós estamos olhando para algo, Josué estava olhando para as muralhas, e Deus disse para ele aqui, olha, então, Deus não estava falando de forma redundante, para ele olhar de novo, mas Deus estava dizendo, olha agora como será. Porque se você ler alguns versículos antes, ele já estava no pé da muralha, olhando a muralha.
Agora Deus chega e diz assim para ele: olha, eu entreguei. Esse entreguei está falando sobre tempo passado. Deus que está no futuro, veio no presente de Josué e disse: olha, já está feito, eu já vi tudo acontecendo, agora só quero que você pegue isso aqui, creia. Então o que no tempo presente parece ser algo difícil, complicado, você tem que entender todas as vezes na sua vida. Anote isso e nunca esqueça. Todas as vezes que aconteceu um tempo muito difícil na tua vida, é uma grande oportunidade para você provar do poder de Deus, de milagres de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ficar desanimados, amém? Nós não podemos desanimar. Por quê? Ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo está falando de tribulação. Ele está dizendo: eu sei que toda vez que chega uma pressão, uma tribulação, é algo passageiro que vai redundar para mim um eterno peso de glória acima de toda comparação. Todas as vezes que o diabo, amado, tentar parar a igreja, é o tempo da igreja viver o sobrenatural que ela nunca viveu. Eu não sei se você está pronto, amado, para viver dias que você nunca viveu. De você ver coisas acontecendo assim, que você vai fazer, que você vai se mover em Deus de uma forma tão... Rapaz, é só isso que Deus pediu. E um resultado grande, estrondoso, por algo tão simples que Deus vai te pedir para fazer. Josué estava agora olhando para Jericó e Deus disse: tira os olhos de lá e olha agora o que já aconteceu. Tira os olhos do que está acontecendo no natural e olha agora para o que já aconteceu. Eu já te entreguei. Tempo passado, está no passado. Eu já te entreguei. Veja, não tinha acontecido ainda, mas na ótica de Deus, Deus já foi lá e disse: já está feito. Ele volta e diz: já é seu, já te entreguei. Já entreguei. Já entreguei, olha, entreguei. Entreguei na sua mão Jericó. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O espírito da fé agarra. O que é o espírito da fé? Quando o apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso falei. Temos, porém, o mesmo espírito da fé, não é assim? Temos, porém, o mesmo espírito da fé. O que é o espírito da fé? O espírito da fé não é somente você crer e falar, mas é quando você crê e fala e agarra. O espírito, a fé, crê e fala. O espírito da fé vem depois de você crer e falar, agarra. Você diz: rapaz, isso é meu. O espírito da fé agarra. Veja aonde Deus colocou a visão: na mão de Josué. Porque o espírito da fé agarra. Deus disse: olha o que já aconteceu, eu vou colocar na tua mão. Se você vai agarrar ou não, aí é problema teu. Mas no mundo do espírito, Josué, já está feito. Está na tua mão. Quando Deus coloca na tua mão, amado, você pode ficar com a mão aberta olhando e vai cair. Mas quando você segura aquilo que Deus colocou, não vai cair. Entende? Você não pode só ficar nessa posição assim: Senhor, eu preciso disso e disso, disso. Isso é a confissão de fé, eu creio que está chegando, a mão está aberta. Mas no momento que Deus diz assim: eu já entreguei, agora a postura muda, a sua postura muda. Agora você agarra, você toma posse, você pega aquilo que Deus falou que já é seu. Agora vamos lá. Deus está dizendo que já é seu. Você concorda? Você já pegou aí? Tudo que parecer difícil na tua vida, amado, é uma grande oportunidade da manifestação da glória de Deus. Porque se fosse fácil, você faria. Mas porque naturalmente é difícil, então você depende de Deus. E se depende de Deus, vai acontecer, mas a glória é para Ele.
Quando nos movemos em fé, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu não sei como é que vai ser não, mas eu creio que é exatamente assim como o Senhor está dizendo aí. É exatamente assim como o Senhor está dizendo aí. Amém? Então, pelo Espírito da fé, você agarra, toma posse. Veja que Deus falou assim no versículo 2: olha, já entreguei, não é assim? Cadê? Já entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Deus entregou. Versículo 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 4: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. 5: será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então vai continuar, mas eu quero parar aqui para explicar. Olha só que interessante. Deus já não tinha dito? Deus não disse: olha, é seu, está na tua mão. Você vê que não para aí? Você vê que depois da pregação sempre tem algo que a gente tem que fazer para saber se a gente está crendo mesmo naquilo que Deus falou? Deus falou assim: você crê, Josué, que é seu, que eu coloquei na tua mão? Você crê aí? Pegou, eu peguei. Então me mostra aí. Se mova. Para que ele vai dar a volta para a muralha, se Deus já falou que é dele? Para que vai dar uma volta por dia a cada 6 dias, em 6 dias, cada dia uma volta, no 7º dia 7 voltas? Para que tudo isso? Se Deus já falou que é nosso. Se Josué fosse religioso, se Josué fosse tradicional, ele teria dito assim: não preciso dessas coisas não, porque Deus já falou. Se Deus já falou, vai acontecer. Mas Deus disse que só ia acontecer se ele se movesse. Não ia acontecer só porque Deus falou. Deus tinha falado no versículo 2. Mas depois do versículo 2, Deus disse: olha, o espírito da fé se move. A garra, a celebração, o riso, as danças, os gritos. Isso é a manifestação da sua fé, crendo que você recebeu. Então, se você ficar somente naquele ponto de que Deus falou com você, mas você não está se movendo no que Deus falou com você, provavelmente você nunca vai ter. Porque todas as vezes que Jesus liberou uma palavra, foi para mover aquele que está crendo. Estão comigo? O paralítico ouviu a palavra de Jesus. Diz: olha, você está curado. Mas ele estava paralítico ainda. E mesmo o homem paralítico, Jesus disse: agora ande. Ele não ficou curado para andar. Ele foi curado enquanto andava. Então não é porque Jesus disse: estás curado, que ele foi curado. É porque o homem creu no que Jesus disse e disse: rapaz, eu vou me mover no que ele disse. E quando aquele homem, talvez com as pernas fininhas, tortas, não sei. Eu sei que os ossos começaram a estralar. E aqueles homens paralíticos começaram a andar, porque eles creram na palavra e decidiram se levantar na palavra. Se mover. Estão comigo? 10 leprosos. Jesus disse: vão e se mostrem os sacerdotes. Vocês estão curados. Mas eles estavam leprosos. Jesus deu uma ordem e nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que indo eles, movimento. Os 10 creram. Como uma pessoa vai se mostrar ao sacerdote se está leproso? Rapaz, esse senhor mandou a gente ir. Vamos embora, se move. Corre. Os 10 correram.
E a Bíblia diz que à medida que eles estavam indo, olha que coisa linda, gente. Você pode imaginar a cena? 10 pessoas com os corpos cheios de lepra. E à medida que eles estavam indo, a pele, milagre acontecendo. Eles foram purificados enquanto iam. Imagino que os camaradas estavam indo lá se mostrar e de repente um deles olha assim: cara, eu estou curado. E um deles volta para Jesus e agradece ao Senhor. Isso é a prova de que foi curado mesmo. Porque a gente não viu o testemunho dos 9, né? Mas um testemunhou, voltou para agradecer. Então provou que realmente aconteceu. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite, enquanto você se move em fé, eu estou vendo purificação. Eu estou vendo pernas sendo aceleradas, muralhas caindo, portas se abrindo. Ei, se eu dizer a você, nessa noite você vai sair daqui com duas coisas na sua cabeça. Ou você vai entrar no lockdown emergencial, ou no sobrenatural de Deus. Ah não, eu vou entrar segunda-feira, vai começar agora, tudo vai ficar fechado. Segunda-feira vai ficar mais difícil. Segunda-feira, não é assim que eu estou crendo. Você pode estar crendo assim, eu não estou crendo assim. Eu estou crendo que segunda-feira está chegando uma oportunidade gigante. Uma oportunidade gigante para a gente provar do poder de Deus. Quando os homens, amados, tentar fechar tudo, quando os homens tentar fechar todas as portas, quando ninguém conseguir mais entrar nem sair, Deus vai liberar uma palavra e vai dizer: veja, olhe o que eu já fiz. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde estão os crentes aqui, irmão? Onde é que estão os crentes aqui? Nós somos chamados de crentes porque cremos. Aleluia, a fé nos move. A fé move a nossa boca. A fé move a nossa boca. A fé move a nossa boca. A fé move a nossa boca, irmão. Aleluia. Fé é certeza, meu querido. Não há dúvida na fé. A fé é certeza. A fé é convicção. Eu posso rir, dançar, correr, sabendo que já aconteceu. Que Deus esteve lá no meu futuro e disse: olha o que aconteceu com o seu futuro lindo. Olha aqui o teu futuro. Aleluia. Deus inspira a Josué a ele se mover sobre a palavra que Deus viu no futuro. Já entreguei. Ou seja, no passado está feito, no futuro é seu. No passado já está feito, e o futuro é seu. Aleluia. Olha Josué. Josué está no presente. Eu entreguei. Recebe. Eu te entreguei, Josué. Recebe. Se move para o futuro em fé. Se move para o futuro em fé, meu irmão. É tempo da gente rir mais. É tempo da gente gritar mais. É tempo da gente celebrar mais. É tempo da gente, amado, festejar. É tempo de celebração, irmão. Não é tempo de tristeza, irmão. É tempo de celebração, meu querido. Celebração, meu querido.